O vídeo abaixo nos apresenta revelações recebidas por Daniel, em Daniel 8, e que estão em confluência com as revelações que nós, dos tempos do fim, estamos recebendo. Contudo, o capítulo 8 de Daniel, ainda que enriquecido pelas revelações, nos apresenta somente uma visão panorâmica do capítulo 11 de Daniel. Temos como exemplo Xerxes, um rei de extrema relevância ao Império Persa. Xerxes é contemplado no capítulo 11. Porém, no capítulo 8, mesmo perpassando todo o Império Medo-Persa, sequer é referenciado. No capítulo 8, somente Ciro, o Grande, e Dário o Medo, são os reis do Império Medo-Persa contemplados, eles estão figurados nos 2 chifres do carneiro. A revelação recebida por nós em confluência a este contexto indica que Ciro é Trump, que Rex é Dário, e que o Império Medo-Persa é os Estados Unidos, com seus 2 reis. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje oficialmente que um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, vai comandar a diplomacia americana. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Contudo, em Daniel 11 recebemos mais informações e uma explicação mais detalhada do mesmo contexto explanado em Daniel 8. Por exemplo, em Daniel 11 mais reis do Império Medo-Persa são referenciados, dentre eles, Xerxes. Diante, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora, voltamos para o presente da visão, presente cronológico, os dias de Ciro, e agora te declararei a verdade. Então, vamos ver o que tanto Daniel ansiava saber e que o anjo revelaria. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte, por suas riquezas suscitará a todos contra o reino da Grécia. Ok, o texto diz que 3 reis ainda estariam na Pérsia, e depois um quarto também surgiria, mas com mais destaque do que esses 3. Então alguém pode falar, então os 4 seriam Ciro, Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, o Gálmata, que nós vamos falar, e Dario II. E aí nós vamos ver que não vai corroborar bem. Por quê? Porque o quarto, o texto diz que acumularia grandes riquezas e suscitaria todos contra o reino da Grécia. Dario não foi o líder da Pérsia mais rico, existiram outros com mais riquezas. E muito menos, ele nunca empreendeu batalha contra os persas. Então, naturalmente, esse quarto não pode ser Dario. Ok? Agora, então, como seria a forma correta de entender esse versículo? Eis que ainda 3 reis estarão. Ciro não é contado aqui, porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais 3 reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros 3 somando um quarto? Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Dario II, o persa, não o Medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Ester, o Xerxes que foi o mais rico monarca persa. E é este mesmo Xerxes que a história abundantemente afirma que planejou batalhas contra os gregos e foi derrotado. E assim criou então uma insatisfação entre gregos e persas, que culminou então na derrota dos persas em 331 na Batalha de Arbelas por parte dos gregos. Então, estes são os 4 reis que surgiriam na Pérsia. Cambises, falso Esmerdes, Dario II e o Xerxes Assuero da Ester. Portanto, Daniel 11 inicia a narrativa no reinado de Ciro.
revelando que a Pérsia teria mais 4 reis até se dar a batalha com a Grécia. O quarto rei foi Xerxes. Agora para nós, dos tempos do fim, recebermos as revelações que estão em confluência com os 5 reis persas de Daniel 11, devemos recorrer ao roteiro. Isto é, recorrer a Daniel 8 para definir o início do lapso temporal da revelação. Então para nós, dos tempos do fim, o vídeo abaixo apresenta que Daniel 8 tem início em 2001 com o atentado às Torres Gêmeas, torres que também estão figuradas pelos 2 chifres do carneiro, sendo uma delas mais alta. Portanto, o recorte profético de Daniel 11 inicia profeticamente em 2001, bem como Daniel 8, o roteiro panorâmico. Então Bush, o presidente vigente em 2001, passa a ser Ciro, o rei vigente no início de Daniel 11. E assim segue-se os demais. Porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais 3 reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros 3 somando um quarto? Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Dario II, o persa, não o Medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Ester. Então o próximo presidente dos Estados Unidos estará alinhado a Xerxes, o último rei de Daniel 11, e este futuro presidente tenderá a ser Trump, pois ele será o falso profeta que prestará assessoria ao anticristo final, como explicado e vaticinado no vídeo abaixo. E a revelação que o chifre mais alto do carneiro corresponde a Ciro, que era mais poderoso que Dário o Medo, está em paralelo com a informação que Xerxes é o mais rico dos 5 reis. Paralelo que corrobora para que Trump seja o Ciro em Daniel 8, e Xerxes em Daniel 11. Outra testificação que o rei Xerxes é Trump, ocorre na oferta que o rei Herodes Antipas faz à filha de Herodias. Nesta ocasião o rei oferece a metade do seu reino à jovem, semelhantemente como o rei Xerxes ofereceu a metade do seu reino à jovem Ester. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Marcos, capítulo 6, versículo 23. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Ester, capítulo 5, versículo 3. E o paralelo entre os reis está em confluência com a revelação que nós, dos tempos do fim, estamos recebendo ao compreendermos que Xerxes é um arquétipo do falso profeta, e que Herodes Antipas é um arquétipo do anticristo por, dentre outros motivos, ter perseguido a igreja e ter mandado matar João Batista. Na grande tribulação, Xerxes, o falso profeta, e Herodes Antipas, o anticristo final, também exercerá um mesmo poder, porém, diferente de outrora, estarão juntos, na presença um do outro, com uma oferta total, não mais uma metade, e não será feita a jovens mulheres, mas indiretamente a Satanás. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 e 12.